Olá, Mónica. Olá. Devo dizer, vou já dar o spoiler, a Mónica foi minha colega no secundário. É verdade. Sabem que eu sou de Coimbra e, portanto, a Mónica também passou de Coimbra, mas a viagem dela é mais longa do que isso. E só te queria dizer bem-vinda ao podcast Turismo Hack. Eu sou, a Mónica já sabe, mas sou professora auxiliar aqui na Universidade de Lusíada e estou ligada à licenciatura de Gestão do Turismo, assim como uma mestrado em Gestão, e agora é a Green Flag para passar àquilo que importa e às viagens que nos trazem aqui. Por isso, obrigada por aceitares embarcar nesta aventura, que é uma aventura, é uma estreia também, vocês já vão perceber. E vamos falar de viagens, mas hoje vamos falar de viagens de uma forma diferente, vamos falar de viagens como cura e se calhar uma viagem assim um pouco mais pessoal, que é aquela viagem do dentro para fora. Não me vou fazer entender já, mas vocês já vão perceber o que é que vem a seguir. Então sabemos que a saúde vem em primeiro lugar, é certo e sabido, correto? E sabemos também que as viagens fazem bem à alma. Verdade. E que às vezes também viajamos para nos encontrarmos. Também é um facto, certo? Mas, para quem ainda não te conhece, gostava que te apresentasses e que pudesses falar um bocadinho de ti, a parte pessoal, mas também profissional. Okay. Porque apesar de termos sido colegas do secundário, em ciências, depois rumámos para áreas diferentes, mas que se complementam. Portanto, bem-vinda. Obrigada, olha, mais uma vez, também quero aqui agradecer o convite. E então, olha, sou Mónica, tenho 35 anos, conhecemos em Coimbra, mas efetivamente eu sou natural do Porto, já fiz essa viagem Porto-Coimbra, pronto, acabei por tirar o secundário, a minha licenciatura é em enfermagem, sou enfermeira, portanto, e estou agora aqui a trabalhar em Lisboa, como enfermeira. Talvez o teu passaporte já diz bastante, passaporte português, vamos dizer assim. Português. Então, todo esse percurso tem um porquê. Sim. Em primeiro lugar, porque eu acho que a Mónica, vou dar outro spoiler, que é de pessoas para pessoas, não é? Já era assim quando éramos colegas no secundário e foi assim que te conheci. Portanto, foi das primeiras pessoas da turma a falar comigo, sim, na verdade, quando mudei de escola. e a acolher-me também como família. Portanto, a nossa viagem também já é longa. Já temos muitos anos de amizade, por isso gostava de te ouvir nesta caminhada que foi o facto de chegares a Coimbra, uma cidade nova, um bocadinho o porquê e, além fronteiras, o que é que te leva a pensar também, de certa forma, tu pensas duas coisas, que é o pensar fora da caixa e o pensar que tu podes ajudar outras pessoas, portanto. Gostava que me levasses a viajar. Então, olha, em primeiro lugar, o que me levou a sair do Porto para Coimbra não foi os estudos, não foi uma questão familiar por parte dos meus pais, foi mais uma questão a nível pessoal, mais a ver com doença. Ou seja, eu quando tinha 12 anos tive um problema de saúde que chama-se uma isquemia da mesentérica, que curiosamente aconteceu-me quando eu estava num período de férias. Nós tínhamos ido passar férias para o Algarve e no regresso ao norte, curiosamente parámos em Lisboa e foi aí que, pronto, tive o problema. Tive uma grande dor de barriga, tive que ir para o hospital, na altura não sabiam o que era. Ela é criança, é uma paragem de congestão, ok, damos alta, vai para casa. Só que nós, entretanto, decidimos ficar a descansar porque já era muito tarde e durante o decorrer da noite eu comecei-me a sentir cada vez pior. Na minha perspectiva, eu não me estava a sentir pior. Estava cansada, era criança, achei que aquilo era normal. Estava com sede, era verão, tudo ok. Para os meus pais, algo estranho ali estava a passar. Estava sempre com sede, a sentir-me assim meia atordoada. Se calhar vamos chamar outra vez o INEM, voltaram a chamar o INEM, mas
agora, como estávamos numa parte diferente de Lisboa, também fomos para o outro hospital, que já não cheguei consciente a esse hospital, porque enquanto os bombeiros foram buscar-me, começaram a questionar-me se eu bebia, se eu fumava, o que fosse, eu apaguei-me. Quando eu acordei, lembro do meu pai estar a dizer vai correr tudo bem, e o que é que vai correr tudo bem? Apaguei-me, quando acordei já tinha passado um mês, mas na minha perspectiva tinha sido se calhar um dia, 2 dias, não sei. Se não fossem eles a dizer-me, eu não tinha essa noção. Não me disseram logo aí de caras o que é que eu tinha. Disseram que eu tinha um problema no estômago, tinha que ser resolvido, havia tratamento em Coimbra. Então foi aí que fui encaminhada para Coimbra. Inicialmente não fui viver para Coimbra, fui lá a consultas, tratamentos, até que o decorrer do tempo fui piorando e em Coimbra não havia a suposta solução que me tinham dado em Lisboa para o meu problema. Com as idas frequentes ao hospital, os meus pais decidiram que se calhar vamos mudar-nos para Coimbra, faz mais sentido, porque isto de irmos já 2 vezes por semana do Porto a Coimbra já não está a fazer sentido para nós. Foi aí que então fui recambiada para Coimbra, permaneci na altura 1 ano no hospital, mais ou menos. Sabia que tinha um problema que não havia cura. Ou seja, eu tive uma isquémia, e uma isquémia é um trombo que se forma numa artéria. No meu caso foi na artéria mesentérica, que é uma artéria que irriga o intestino, tanto o delgado como o grosso. Ou seja, o trombo fez com que o intestino deixasse de ser irrigado. Certo. Começou a ficar tecido morto, por assim dizer, e eles tiveram que tirar o intestino, porque ele já não era viável, não estava ali a fazer nada. Só a partir daí uma pessoa começas a pensar, vive sem intestino? Não vive porque precisas do intestino para absorver todos os nutrientes. Então, a minha alimentação era pelas veias, era a nutrição parentérica, tem todos os nutrientes, vitaminas, sais minerais, tudo o que é suposto a gente ingerir através da alimentação. Só que isso traz consequências para o organismo. E umas pessoas, esses problemas vão acontecer de forma mais acelerada, noutras não. Há pessoas que vivem com isto 10, 15, 20 anos e estão bem. Não foi o meu caso. Eu fui-me deteriorando, não estavam a conseguir estabilizar-me. Daí eu ter ficado 1 ano internado no hospital, porque quando eu estava fora sentia-me sempre mal. Até que de repente a equipa médica diz, em Madrid fazem transplantes intestinais. Ou seja, havia ali uma luz ao fundo do túnel para o meu problema. Só que isso depois começa a levantar outras questões. Como é que vais para Madrid? Eu era criança, na altura tinha 14 anos. Será que faz sentido ir para Madrid no estado em que estás? Porque eu não estava internada, mas eu não estava bem. E eu já te conheci depois desse... Tu já me conheceste depois, porque, entretanto, eu consegui ir para Madrid. Eu lembro-me, tu fazias imensas viagens. E isso foi depois, ou seja, eu fui para Madrid, fui lá à consulta. Na altura, se me perguntares o que é que tu achaste da possibilidade de fazer, sei lá, um tratamento, um transplante em Madrid. Eu não sei, só quero ficar bem. Fui para lá, sim senhora, pegaram em mim, fizeram-me o transplante. Todo o processo que isso tem, de um transplante. Então, quando finalmente consigo retornar à minha vida normal, é aí que depois a gente se conhece. É aí que nos conhecemos e eu lembro-me a Mónica ir várias vezes a Madrid e uma das vezes
eu queria muito ir contigo, só que Sim. ainda éramos menores Sim. e, portanto, não era tão fácil quanto isso, mas eu lembro-me porque tu muitas vezes, para já há grandes pais que mudaram de vida e de cidade, principalmente, sem apoios, muitas vezes. Apoios, e não digo só monetários, portanto familiares Sim. e tudo mais, sem apoio, sem rede, para irem para uma cidade completamente diferente. E tu também teres essa abertura de ir para a escola. Eu lembro perfeitamente de, na turma, era sempre o elefante na sala, não é? Porque ninguém queria questionar, mas pronto, existia sempre essa nuvem. E eu lembro perfeitamente de pensar assim, pô, se esta colega minha realmente já podia... Ela está aqui por uma razão qualquer. E, portanto, eu já vos disse, foi a primeira pessoa, das primeiras pessoas, que foi a minha amiga dentro da sala. Eu vinha de outra escola também e, portanto, para mim também era tudo novo. Os meus amigos todos tinham ido para outras escolas e eu tinha ido para aquela. Conhecia muito poucas pessoas e na turma não conhecia ninguém. E, portanto, foi assim a primeira pessoa que me foi lá dar a mão. Posso ser tua amiga. E tu a mim, porque eu também vim de anos sem qualquer contacto com grupos de pessoas, especialmente da minha idade. E eu lembro-me de nós, estas viagens são interessantes do ponto de vista, e estávamos aqui em off a falar sobre isso, que é do ponto de vista também do turismo médico, este por uma necessidade mesmo, porque normalmente nós temos dois tipos de turismo ligado à saúde, que é o turismo de saúde e bem-estar, em que nós vamos muitas vezes relaxar para um spa ou fazer termalismo. Imagina que tenho uma sinusite ou que vou fazer umas termas, qualquer coisa do género, isso até é comum, antigamente mais até, hoje em dia é mais nesta questão do relaxar, mas esta parte do turismo médico em que nós vamos para outros países à procura de uma resposta, muitas vezes a recuperação é longa e tem de se ficar, então, no teu caso, e já me vais falar sobre isso, se calhar não podes ficar num hotel muito longe do hospital, por exemplo. Há aqui uma série de coisas e então hoje em dia em Portugal já se liga muito mais ao turismo médico na parte de construção de infraestruturas para que possa acolher os utentes. Portanto, muitas vezes vocês não vão só para tratamento, depois também acabam por conhecer o sítio onde estão. Que é isso que estávamos a falar, quer dizer, já vais há tantos anos que talvez agora já não queiras conhecer muito mais ruas do que aquilo que já conheces. Mas eu vou-te seguindo pelo Instagram e vou vendo que tu foste ao Museu X e que tem lá uma exposição não sei o quê, e quando tu fores a Madrid, e quando eu fui a Madrid realmente também tive essa preocupação de saber o que é que a Mónica me vai dizer sobre isto, entre outras, porque a Mónica já disse que é enfermeira e eu sempre que tenho alguma coisa mando ver lá se isto, não descuidando também falo com outras amigas que são médicas, mas muitas vezes tenho este cuidado porque a Mónica é aquela pessoa que passou por tanta coisa que acredito que queiras tu, na altura quiseste estudar saúde para poderes ajudar os outros. Sim. E é por isso também que nós vamos falar de um projeto no Instagram que a Mónica também tem, para que um dia possa ajudar os outros. Portanto, o que é que eu gostava de saber? Como é que esta doença afetou o teu dia-a-dia? Já disseste um bocado, não é? Mas estas viagens que muitas vezes, quer dizer, estávamos em aulas e tu de repente tinhas que ir. Então, olha, voltando agora aqui um bocadinho atrás, e inicialmente quando houve esta transição Coimbra-Madrid, não houve ali grande quebra, porque eu estava internada num hospital. A partir do momento em que estás internada no hospital e vais para outro... Sim, a vida parece que para e estás ali só sim, a lutar por ela. Sim, a existir, à espera de algo que aconteça que não sabes se vai acontecer. A mudança começa quando te dizem, olha, nós conseguimos estabilizar-te, mas agora não podes ficar no hospital. Agora tens que ir para fora do hospital à espera de um possível doador. E eu fiquei, como é que eu vou para fora de um hospital num país que eu não conheço, uma cidade que eu não conheço, um idioma que eu não falo, que tenho dificuldades em entender, apesar do espanhol ser muito semelhante ao português. Sim, hablamos portunhol, por supuesto. Mas agora a Mónica é fluente, digo já. Na altura fui com o meu pai porque tinha que ir acompanhada
e a minha preocupação era, se me acontece alguma coisa, quem é que me vai ajudar? Eu lembro-me que tinha muitos ataques de pânico antes de ir para Madrid, precisamente porque estava há muito tempo internada no hospital e sempre que eu saía, se me acontecia alguma coisa, eu estou fora do hospital. Certo. Então, quando consegui fazer esse processo na minha cabeça, isto foi tudo sozinha, não tive ajuda psicológica, ninguém me questionou, quer em Portugal, quer em Espanha, se eu precisava de ajuda psicológica. Isto foi tudo sem apoio de amigos, sem apoio de família, sem apoio de psicólogos, sem apoio de médicos, foi tudo um processo que eu tive que fazer, entender sozinha que estava tudo ok comigo, que não me ia acontecer nada. Se num mês, que foi o período de tempo que eu estive internada em Madrid, não aconteceu, agora que tinha que aguardar por esse transplante fora, também não ia acontecer. Isso é que é a tal parte do mindset que... Custou, mas consegui. Estás aqui. Pronto, depois então fiz o transplante, passado, estive lá 8 ou 10 meses à espera, mais ou menos. Depois a recuperação foi mais um mês e tal. Regresso a Coimbra. Depois a partir daí é toda aquela questão de consultas de seguimento. Uhum. Daí eu estar nas aulas e olha... de repente tenho... Porque se me acontecesse alguma alteração, eu era seguida tanto em Madrid como em Coimbra. Só que em Coimbra, como não tem uma especialidade de transplante intestinal, eles faziam o seguimento da forma que eles conseguem fazer. Certo. Fazem-me análises e vão-se aconselhando com os médicos também de Madrid e depois em conjunto. Uhum. Sempre que havia alguma alteração, lá me falavam comigo, olha, se calhar para a semana vais ter que ir a Madrid. Lá eu dizia aos professores, olha, vou ter que faltar... Era? Sim. Na altura, eu já nem me lembro bem, mas às vezes era 5 dias. Era. Epá, eu lembro-me, eram 3, 4, 5 dias, era. Porque era o dia que eu ia, o dia que eu Sim, tinha que claro, fazer análises, o dia que tinha que fazer não sei o quê e o regresso. Relativamente à questão que me colocaste, que era da... Como é que, e já percebemos como é que isso afetava o teu dia-a-dia, era um bocado incerto, não é? Sim, portanto, eu às sabia vezes... que tinha que fazer essa deslocação, achava que tinha mais ou menos controle sobre isso, não tinha controle nenhum. Mas se isso te ajudou a sobreviver mentalmente, Sim. Pronto. Porque eu guiava-me mais ou menos conforme aquilo que eles me iam dizendo e eu própria queria, mas agora quando é que eu tenho que vir cá? Daqui a 4 meses, mas se calhar não era menos. Mas efetivamente, com o passar depois do tempo, e tu deves ter notado isso, as idas lá também começaram a diminuir. Uhum. Isso foi um bom sinal que as coisas estavam a correr bem. Então, a nível da escola, era isso que me afetava, ou seja, eu não conseguia ter uma aprendizagem contínua porque volta e meia faltava, tinha que me guiar por apontamentos, por pedir aos professores se me davam alguma explicação do que fosse da matéria que... Mas pronto, olha, fui conseguindo fazer... Mas eu acho que tu tinhas esse querer tão grande que tu tinhas boas notas, eu lembro-me. Portanto, a maior parte das vezes sabias bastante bem, às vezes até melhor do que nós todos que tirando ali a matemática. Estavam certo, mas isso todos temos o nosso elefante da vida. E pronto, outra coisa que me afetava, por exemplo, os meus pais gostavam muito de viajar para Portugal, gostavam e gostam, e eu fazia sempre essas viagens com eles. A partir do momento em que eu sou transplantada, começo a ficar com medo de fazer essas viagens, Certo. porque um transplante intestinal depois acaba por mexer ali com o teu trânsito intestinal e a minha preocupação era... Estou num sítio diferente. Se eu precisar de ir à casa de banho, certo. Onde é que eu vou? E isto não é uma coisa que eu consiga controlar. Às vezes sim, outras vezes não. Eu às vezes costumava explicar isto muito como uma sensação de estar com dores de barriga, com diarreia mesmo, e quereres e tens que ir e acabou. E isso começou a gerar uma ansiedade em mim. Prefiro não ir a ter que ir e acontecer alguma coisa. Isso mexia bastante, acredito, com a tua autoestima. Eu lembro-me dos teus pais estarem fora e eu estar contigo, em casa. Ficarmos juntas e
e passeámos bastante juntas pela nossa pela cidade que te acarinhou Sim. também, e portanto lembro-me assim de já ter carta de condução e irmos Pois. passear muitas vezes. Mas como é que isto também te afetava nesta perspectiva? Tive tanto tempo afastada da escola, agora tenho um grupo de amigos novo, e como é que eu me sinto também? Olha, inicialmente sentia-me incompreendida. E parecia que toda a gente à minha volta não falava a mesma língua do que eu. Achava que estava ali a mais, no sentido em que estas conversas que as pessoas estão a ter à minha volta não fazem sentido para mim, porque eu, de uma maneira ou de outra, fui obrigada a crescer mais depressa. Acho que só consegui mesmo aceitar isto quando entro à faculdade. Porque aí, como já tem pessoas de outras idades, pronto. E falam sobre aquilo que tu, na verdade, já dominas bastante. Enquanto que no secundário, por exemplo, era contigo, porque sentia-me mais semelhanças contigo, tu compreendias-me. Obrigada. E pouco mais, eram mais 2 pessoas, talvez, 2, 3, as outras não, eu não conseguia. E eu fazia saltar da caixa dela, Sim. não é? E eu tinha muito medo, mas depois consegui. Mas eu levava-te assim, vamos passear e vamos. Não tinhas assim muito... Lá está, acho que essas barreiras também nunca houve assim connosco. Não é? Portanto, eu lembro-me de nós passarmos belos tempos a ouvir bastante música e sim, porque eu já falei sobre isto aqui anteriormente. Para já, mesmo na família, eu acho que temos que respeitar toda a gente e perceber os outros pontos de vista. E tudo isso nos faz crescer a nós. Portanto, eu não tinha essas barreiras de... Sim. Também eu gostava de falar com pessoas mais velhas. Portanto, se calhar na escola, também eu, às vezes essas conversas, eu também não me encaixava assim... E eu sempre me dei com pessoas mais velhas do que propriamente pessoas com uma idade inferior à minha ou da minha idade. Certo, pronto, estás a ver? Se calhar tínhamos isso também em comum e por isso gostávamos também de outras coisas. Eu lembro-me que nós realmente já gostávamos de outras coisas e apreciávamos. Sim. Eu gostava muito de ir ao Centro Hípico por causa dos cavalos e tu não te importavas nada de ir comigo, e nós íamos passear lá pela parte que é meia floresta e, portanto, só para respirar ar puro, lembro-me que dava para casar os nossos gostos. E tínhamos uma grupeta, portanto não éramos só nós as duas, muitas vezes éramos só nós as duas, mas o que é certo é que até hoje sobrevivemos nós as duas, de grupeta. Verdade, estás a ver? E viemos parar à mesma cidade. Como é que isto é? Olha, onde tudo nada começou combinado. Para ti, não é? Que foi aqui a tua quebra. E era o sítio que eu nunca esperei voltar, sinceramente. Estás a ver? Como é que te deu o clique para tu ir estudar enfermagem e depois pensares, vou para Lisboa? O clique foi quando fiquei doente, e há profissionais bons e maus em todo lado. Claro. E foi numa dessas alturas que eu pensei, não, eu quero ser enfermeira porque eu quero fazer melhor do que aquilo que me fazem. E meti isso na cabeça, contra tudo e todos. Havia muitas pessoas que não queriam que eu fosse para a enfermeira, pelo simples facto de eu já ter estado muito tempo no hospital. Se tiveste tanto tempo internada, ainda queres ir trabalhar para um hospital? E eu quero, porque eu quero ajudar os outros, quero dar aos outros aquilo que não conseguiram dar a mim. Era esse o meu objetivo. Consegui, pelo menos, ingressar no curso, completar o curso, com as dificuldades que toda a gente tem. Que vão existindo na vida. Mas se tu me perguntares, então, e o que é que o transplante te trouxe nessa altura? Nada. Há dias que eu senti-me completamente normal, como uma pessoa normal, porque depois, com o passar do tempo, o organismo também vai se habituando. Tu és uma pessoa normal, só para dizer. Isso aí são vicissitudes da vida que tu aprendeste mais sobre uma coisa para ajudar as outras pessoas, mais nada. Quer dizer, isso... E depois uma pessoa começa a perceber que, eu tenho este problema de... Tenho que estar sempre atenta se preciso ir à casa de banho, mas afinal, existe quantas patologias que as pessoas também não precisam. Doenças inflamatórias intestinais. Quantas e quantas pessoas não há com isso e têm o mesmo problema ou piores do que eu. Por isso, eu
neste momento eu não posso dizer que não posso, nunca gostei, nem gosto que me considerem uma pessoa coitadinha. Certo. Tenho o mesmo pensamento. E sempre fiz por ser autónoma, independente e de transparecer ser uma pessoa normal, que é o que sou. Exatamente, isso nem há discussão. Mas houve Não. alturas em que não achava. Eu ia te perguntar isso, se aquele sentimento e aquele rótulo que às vezes é a sociedade que põe, não é? Coitada, Sim. mal, não é? Tem problema. Isso fazia-me agir de forma contrária. Quando me diziam isso, eu dizia, não, vais ver. É isso. Achas que isso também, de certa forma, às vezes te levou, se calhar, a piorar a tua doença ou a sentir mais força para que... Agora é que eu vou. Dava-me mais força. Sim, senhor. Isso fazia, por exemplo, não vais para a enfermagem? Vou. Tu não vais conseguir isto? Vou. E conseguia, Tem e mais, e aqui está fazia, ela. e as pessoas... Já me estava a dizer que assim, se calhar ainda vais estudar mais, estão a ver. exatamente, sabes? É o próximo passo. Fico muito orgulhosa, sim senhor. Então, vamos lá. Viajaste para Madrid para esta parte dos tratamentos. Não sabias falar a língua, mas hoje em dia Hoje, és meia madrilhena. Portanto, eu acho que já te podemos pôr aí um pinguinho. nesta altura, posso dizer que se calhar conheço mais Madrid do que Lisboa. Então vieste para Lisboa Em atrás de um 2017, sonho ou como é que foi? Tu querias vir trabalhar para cá? eu não queria vir trabalhar para cá, eu queria começar a trabalhar. Certo. E comecei a enviar currículos e apareceu-me Lisboa. E eu, bem, eu vou para Lisboa e eu regresso a Coimbra. Os anos foram passando e eu acabei por ficar cá. Porque, de uma certa forma, e agora falamos aqui numa mudança também interior, Lisboa começou-me a trazer novos horizontes, um crescimento pessoal que eu se calhar em Coimbra também não tinha, ou já tinha atingido tudo o que tinha para atingir. E agora digo que... E agora eu queria que me fizesses essa viagem. Na parte interior, já percebemos que no início achavas que não estavas ali, as pessoas não te entendiam e não sei o quê, e tiveste que, sem psicólogos, sem nada, fazer esse caminho sozinha. Como é que tu resolveste, às vezes, a possível raiva que tinhas ou a angústia que tinhas cá dentro e, através destas viagens, sempre que tu ias, como é que isso te começou a mexer com a parte mental e tu, hoje em dia, também estás muito, eu acho, alerta desta parte da saúde mental e do crescimento e de ser mais positivo e, portanto, como é que este bolo de coisas te influencia hoje para criares uma página que já criaste como enfermeira e poder ajudar também nesta evolução de dentro para fora, no fundo? Então, olha, a primeira viagem que fiz para Madrid foi uma viagem mais na minha cabeça de eu vou ver se existe cura física para mim ali, não foi algo que mexesse comigo. A segunda viagem, aí sim. Já caiu a ficha. Já começou a cair a ficha de, ok, tenho de fazer todo este processo, tenho que me adaptar a este país, tenho que começar a aprender o idioma deles, começar a perceber a cultura deles, mas eu até gostei. O facto de estar lá, num país que não é o nosso, numa cultura que não é nossa, também me fez distrair do meu problema. Certo. Então... Sim, ali tu eras a Mónica. Exato. Ninguém sabia, só eu. E os médicos. Sim, sim. O problema que eu tinha. Então, acho que aquilo ali também me permitiu, se eu consigo estar num país, ok, que estou em tratamento, mas estou fora do hospital, a fazer, pronto, a visitar o país e a orientar-me aqui, porque é que eu não hei de conseguir ir a outros países? Que é uma coisa que eu sempre quis, fazia desde pequena com os meus pais em Portugal. E depois ficaste com medo dessa... Exatamente. Como é que vai ser? E depois aí em Madrid comecei outra vez espera lá, já estou a conseguir aos poucos voltar a entrar nessa de, ok, precisas de ir à casa de banho, vais à casa de banho, vais a um café,
vais ao supermercado, Está vais... tudo bem, vais ao não que vai for. acontecer... Exatamente. E tu ficavas em hotéis perto do hospital, que era isso que eu estava a dizer já há pouco. Inicialmente, sim. Agora já Porque lá está, não vais tantas vezes, mas também já é ótimo ficares um bocadinho era sempre longe. aquela questão de... Nem eram os hotéis que eram perto do hospital. Eu tinha de comer, era perto do Certo. hotel, porque na minha cabeça era, eu como, vou precisar de ir à casa bem, tenho que ir já para o hotel. Então eu não desfrutava. E comecei a pensar mais, não, calma. E depois sou uma pessoa que gosto muito de ter o controle das coisas. E quando não tenho, isto Minha gera-se amiga, aqui... a vida está perfeitamente descontrolada. Portanto, mas pronto, olha, até 2021, depois correu tudo muito linearmente, comecei a fazer essas viagens pronto, para Madrid, depois comecei a ir para outros países, com amigos e tudo mais, e sempre correu tudo bem, não tive problema nenhum. Depois até conheci uma amiga minha que também, se calhar, não tem problema nenhum de saúde e também precisa de ir não sei quantas vezes à casa bem, porque assim é. claro, quantas pessoas. Nós às vezes é que não se fala sobre isso e, portanto, parece que sou eu é que tenho. Em 2021 começo a entrar numa fase em que quero passar esta ajuda que eu pronto, aí já era enfermeira, já trabalhava no hospital, agora quero passar esta ajuda para mais pessoas. Foi aí que eu decidi criar a página do Instagram, uma página da enfermeira Mónica, em que falava só das minhas experiências. Sim, e dicas. Sim. Também tinhas dicas que eu... Tinha dicas de saúde, bem-estar, e depois tentava conjugar um bocadinho as coisas, que era a doença, não a minha própria, mas várias doenças, e tentava fazer ali um misto das coisas e tentar passar... Enfermeira Mónica em viagem, vamos dizer assim. Sim. Tu, em viagem, às vezes quando vais viajar mais por questões de saúde, ouves histórias de outras pessoas? Isso dá-te força? Ou preferes nem saber? Prefiro não saber. Certo, muito bem. E Mas, desculpa, tenho só que pôr isto. Os locais onde tu vais, de certa forma, também te curam? Sim, Agora podes sem dúvida. alargar-te. Imagina, em Madrid, as histórias que eu ouvi nem por isso me prejudicaram, porque fizeram-me aprender mais e lá está, ajudar-me todo neste processo de cura interior também, a ver com a questão mental. Agora, quando falamos de uma questão mais em Portugal, aí dispenso as histórias, não consigo. E a questão de voltar para Coimbra, algo que já ponderei, também tem muito a ver com isso. Porque está mais perto. Coimbra aí... lembra-me o passado. Percebo. Estudei lá, estagiei no hospital lá, quis trabalhar lá neste momento e tem tudo a ver com o crescimento pessoal, com a saúde mental. Eu sou bem acolhida aqui em Lisboa. E Lisboa também adora-te, portanto, estás cá muito bem. E eu acho que nós também fazemos o lugar. Portanto, eu percebo essa ligação a Coimbra e a tudo o que te aconteceu e se calhar péssimos momentos lá passados e então fazemos ali uma Coimbra, quebra. sim. Às vezes podemos ver Coimbra daqui a uns anos de uma maneira que Diferente. foi uma cidade que nos acolheu e que regenera. Eu sou de lá, portanto, para mim é diferente, mas percebo, porque quando saí de lá também tive um bocadinho essa sensação. Portanto, este era o meu berço e de repente... Imagina, eu gosto sempre de voltar a Coimbra, gosto de ficar lá 3, 4, 5 dias no máximo, mais do que isso. Claro, parece que estamos de férias, não é? Mais do que isso, parece que começa-me a trazer aquela sensação de... Estagnação e memória daquilo que Exatamente. foi o caos da tua vida, um Enquanto bocadinho. que Lisboa não, Lisboa parece que me abre horizontes e sinto-me mais próxima, lá está, eu em Lisboa nunca estou num sítio, eu estou sempre a ir para aqui, ora vou a Sintra, ora vou a Cascais, ora vou a Santarém, o que seja, parece que estou mais perto das coisas, tenho maior facilidade em deslocar-me mesmo para o estrangeiro. Sim, e isso verdade. que me estavas a dizer há bocado das viagens de cura. Sim, eu quando faço viagens, lá está, não penso no meu problema. Aí sinto-me completamente normal. Porque eu acho que tu aqui linkas, em Lisboa não porque é muito maior do que Coimbra, mas é aquele link do, aqui sabem a minha história.
e eu ali posso ser quem eu quiser. Porque eu ia te perguntar se tu viajavas para decorares também, para sítios específicos, estás a ver, com uma cultura completamente diferente da nossa, em que tu te centres, ou se as viagens que tu fazes random, que se decoravam de alguma forma, pronto, por trazer essa coisa de... Porque, no fundo, são duas Mónicas que têm que andar de mão dada. Sim, E que uma nunca pode esquecer a outra. E que tu, a certa altura, vais fazer esse reencontro. Portanto, disseste-me que houve um pós-2021, há pouco, Sim. e, portanto, estamos a falar do quê? Volta a existir um caos, mas já é um caos que tu agora, com outra maturidade e com outra idade, consegues lidar de maneira diferente? O que é que tens feito também para conseguir resolver isso na tua cabeça? Então, olha, até 2021 correu tudo muito linearmente. Em 2021, em plena fase de Covid, apanhei uma gastroenterite e isso fez com que eu desenvolvesse depois uma rejeição, porque não foi bem diagnosticada em Lisboa. Tive que ir para Coimbra e isso começou-me a trazer memórias de quando eu tinha 12 anos. Lá está o caos. E isso fez-me voltar ao passado, uma viagem ao passado não muito agradável. Quando em Coimbra me dizem que não conseguem fazer mais nada por mim e que têm que me enviar para Madrid, eu pensei, ok, vou-me enviar para Madrid e vou ficar bem, que foi isso que aconteceu no passado, agora também vai acontecer. Só que não aconteceu isso. E eu fiquei lá e eles não sabiam o que é que estava a passar comigo. Fiquei lá cerca de 5 meses. E aí foi outro processo de cura. É que agora já temos 35, não é? Agora parece que é... Na altura eu tinha 31. Certo. Parece que vem de maneira diferente. E comecei a ver as coisas de, ok, agora é que se me deu o clique do que é que a minha doença está a interferir na minha vida. Até 2021 eu diria-te que dificuldades é que eu senti nenhumas, ok, porque para mim ir a Madrid já se tinha tornado habitual. Tinha que faltar às aulas, tinha que isto, mas era rotina. Em 2021 comecei a ver as coisas de outra maneira. E se eu tenho que voltar a fazer a nutrição parentérica, porque o meu intestino deixou depois de funcionar, ou seja, tudo o que eu comia não era absorvido, como é que eu vou voltar a trabalhar? A minha prioridade era trabalhar, eu quero trabalhar, eu não quero estar aqui. Eu lembro-me, às vezes íamos falando... E os enfermeiros, mas tu agora tens de pensar é que vais ficar boa, mas eu quero ir trabalhar. Tu agora estás com a nutrição, mas eu não quero ir com a nutrição para casa, mas essa é a tua realidade. E havia muito aquela coisa de tu vais voltar para casa com a nutrição parentérica e que possivelmente, eventualmente, vais ter que ficar com ela para o resto da vida. Isso começou-me a causar um dano interior que aí sim já tive apoio psicológico do hospital. E eu falava muito sobre essa questão, eu quero voltar para o trabalho, mas com isto eu não posso, porque eu sou enfermeira, trabalho numa enfermaria, para receber a nutrição parental tens de estar com um catéter central aumenta o risco de infecção. Claro, não podes estar rodeada nem fazer esforços, nem... Então, pronto, foi todo um processo, quando me deram alta em Madrid, fui para Coimbra, ainda a fazer a nutrição, e a minha cabeça só se ficava em Lisboa, porque para mim Lisboa é liberdade. Se calhar é isso também que te ajuda a curar de certa forma. Porque hoje em dia, como é que estás? As coisas já evoluíram bastante. Porque entretanto, depois lembro-me de estar ainda a fazer a nutrição, mas já não era todos os dias, eu fazia 3 vezes por semana. E dizia aos meus pais, eu vou para Lisboa 3 dias, porque eu sei que destes dias não faço, eu consigo ter essa autonomia a ir. E eles na altura não acharam muito piada, porque tinham medo, etc. Claro. Eu vim e digo que quando saí daqui, saí uma pessoa diferente. Pois lá está. O tal processo da cura, a viagem da cura. Eu vinha ao caminho todo de caminhoneta a pensar o bem que isto me faz. Portanto, acho que a partir daí o meu pensamento começou a ser outro. Pensamentos positivos atraem coisas positivas. Depois, com o tempo, felizmente, conseguiram retirar a nutrição parentérica, o intestino começou a funcionar e assim que me tiraram aquilo, eu, Lisboa. Mesmo. E então deixa-me perguntar-te, quando tu olhavas ao espelho, nesta fase e principalmente nos momentos maus, o que é que tu vias?
Uma Mónica que tu não reconhecias, Sim. uma Mónica que tu não gostavas Sim. ou tu pensavas, não, isto é só uma fase. Não, eu fui muito abaixo nessa altura, em 2021 fui muito abaixo e achei que nunca mais ia voltar a ser a pessoa que era, pessoa autónoma, independente, e sentia-me triste por achar que não ia conseguir, embora o meu objetivo, mesmo inconsciente, eu tinha sempre o objetivo, não, Mónica, tu vais conseguir, vais voltar a ser a mesma pessoa, é só uma fase. Mas depois eu tinha os pensamentos contrários, de dizer, não, desta vez é diferente e retrocedeste e agora não há nada a fazer. Ou seja, foi ali um misto de coisas, de pensamentos. Então, a ver, também eu voltei a Coimbra na mesma altura e por estar rodeada de família também com problemas, e a Mónica estava sempre lá a perguntar, a dizer os teus familiares como é que está, com a febre é que tem. Portanto, estava mal, mas estava sempre a ajudar. E acho que outra coisa que eu te queria perguntar é se neste entretanto todo o humor também te ajudou de alguma maneira, porque eu muitas vezes lido com esta parte com humor, que é um bocadinho isso que salva a minha mente. Não sei se é uma mecânica que eu tenho de defesa, mas a verdade é que eu olho para as coisas e talvez eu tenha mandado uma boca ou duas para ver se, pronto, no meio do nosso caos, se as coisas aligeiravam. É assim, o humor depende. Acho que eu, e acho que me conheces assim, eu sou uma pessoa que estou sempre de sorriso na cara. É verdade. Embora por dentro às vezes possa não estar feliz. Então acho que o meu processo é todo deitar os pensamentos negativos todos para fora e que isto vai correr mal e que isto não dá e que isto... E quando não tenho mais pensamentos negativos faço o processo oposto. Assim, deixa de ser parva, deixa de pensar assim, então já viste até onde é que tu chegaste, porque é que não há de continuar? Às vezes é isso. É deitar tudo cá para fora e depois centrar-nos outra vez. Quantas vezes nós já fizemos tanta coisa e há dias em que nem nos lembramos daquilo que Sim. já fizemos e é preciso ir relembrando. É aquela coisa do clichê de celebrar pequenas vitórias. Exato, é verdade. A verdade é que nós estamos aqui hoje, não é? E, portanto, há todo um processo e eu lembro-me que a nível de autoestima impactou. Sim, várias vezes. Bastante. Eu lembro-me de algumas coisas e portanto, eu gostava de perceber se tu, nestas fases todas, mesmo, já percebi, mas tu mesmo rodeada sentias-te sozinha. Completamente. Porque era... Eu lembro-me perfeitamente de alturas em que não estiveste tão bem e de qualquer coisa que te inchasse o corpo ou uma coisa qualquer, ou que o cabelo nessa altura não estivesse tão forte, que isso te deitava abaixo, mas lá está, estava sempre com um sorriso e eu apercebia-me e tentava também através do humor, lá está, eu acho que sempre tive isto desde miúda, tentava aligerar as coisas. Sim. Para que tu nunca ligasses a essas... Porque eu acho que depois a pessoa sente-se realmente sozinha, o caos é teu, o mundo continua a girar, a verdade Sim. é essa, e as pessoas não se apercebem muitas vezes, e portanto tu estás ali só a sofrer, sorridente, a ouvir os outros. Sim, em conversas mas isso acontecia-me bastantes vezes, ainda agora em 2021 igual. Por mais que as pessoas dizem, eu compreendo, se eu estivesse na tua situação, isto, eu não. Tu dizes que compreendes, mas não consegues compreender. Porque às vezes estamos a falar e a pessoa diz isto e depois a facilidade com que a pessoa muda de conversa e ignora aquilo que foi dito. Certo. Acho que mostra muito a capacidade depois da pessoa realmente estar no teu lugar. Isso tem a ver com esta coisa da empatia que hoje em dia se tornou... Falam muito de empatia, mas são poucas as pessoas que efetivamente são empáticas. A verdade é que a realidade é que nós conseguimos ter essa abordagem do se fosse na tua situação também me sentiria assim, mas a verdade é que nós nunca vamos conseguir calçar os sapatos do outro. Portanto, aquilo que o outro passou nunca vai ser, ou em princípio não vai ser a realidade. E mesmo que seja uma realidade parecida,
quer dizer, a minha mente pensa diferente da tua. Sim. Por mais que até O que tenhamos para opiniões. mim é uma coisa, para ti é outra. Exatamente, pronto, nunca vamos conseguir compreender. Podemos eventualmente estar ali. Eu acho que esta parte das viagens e do turismo eu vejo muito também como uma cura mental, porque nós às tantas viajamos, conhecemos tanta gente e eu digo sempre, a nossa mente, uma vez que expande, nunca mais volta a ser igual. Eu acho que isso Lisboa trouxe-te. Sim. Acho que Lisboa e Madrid Madrid começou-te a trazer, mas quando tu vieste viver sozinha, sozinha, Sim, sim, aí é que foi, sim. não é? Porque uma coisa é nós realmente estarmos, já estavas em Coimbra, numa cidade diferente, não é? Mas estavas com família e, portanto, para aqui vieste sozinha, com a mala da Mónica a dizer que eu tenho um problema, mas aqui estou numa grande cidade e aqui eu posso ser 1500 coisas. Exato. E lá vieste tu, depois de estudar tantos anos e do curso de enfermagem, que não é um curso fácil e que tem muita prática e que, para quem como tu, que muitas vezes estava ótima num dia e no dia seguinte podia estar mais fraca ou não se sentir tão bem, quer dizer, é dose, por isso tens... Pá, quando pensares em deitar cá para fora pensamentos negativos, faz isso em alto e bom som, mas depois tens que rechear de coisas boas, porque realmente tu já levas nesta mala que todos temos, não é? Mas uma perspectiva é totalmente diferente. Então, eu agora queria-te perguntar, muitas vezes tu, para conciliar esta parte da vida pessoal e profissional, hoje em dia é tudo mais controlado, mas nem sempre é simples. Essa também é uma viagem, certo? Sim. E daquelas, não é? Porque hoje em dia já tens 35 e, portanto, às vezes essa coisa do merecimento ou do não merecimento também vem muito. E eu sei que tu também vais trabalhando isso a nível mental. Sim. Já foi de ti para ti, no fundo. Já foi mais complicado. Agora já estou numa fase em que já... Ok, não, eu mereço isto. A Mónica é um conjunto de coisas. A Mónica não é a doença. Eu antes via muito, a Mónica é a doença. Tanto que qualquer sítio que eu fosse, eu sou isto, eu sou transplantada. Era a minha primeira coisa. Mas porquê é que mas tu és isso? Tu és o transplante? Não. O transplante foi algo que te aconteceu no meio de tantas outras coisas que te aconteceram. A Mónica é enfermeira. A Mónica é de Porto. A Mónica viveu em Coimbra. A Mónica agora está em Lisboa. A Mónica conhece países, conhece cidades. A Mónica adora viajar. A Mónica adora fotografar. A Mónica gosta de animais. A Mónica gosta de animais. Porque é que a Mónica não é doença? A Mónica estudou e a Mónica Exato. sabe muitas coisas que podem ajudar outras pessoas. Portanto, sim, nós normalmente apresentamos-nos, às vezes, pela parte mais frágil que nós temos. E era o medo de que não me aceitassem por eu ter aquilo. E depois comecei a perceber que não, nada disto tem a ver. Eu sou um conjunto de coisas, isto foi algo que me aconteceu. Sim. Portanto... Isso normalmente isso não me define, é mesmo isso. Isso foi algo que me aconteceu. E que... Infelizmente, como pode acontecer a outra pessoa qualquer, outra situação. E que agora tu podes ajudar outras pessoas. Exato. Por isso, vou-te puxar aqui para, não é para o passado, é para o presente, para me falares de projetos futuros. O que é que tu tens aí na mala, nessa mala de viagem? Olha, uma coisa que me possas dizer. Que eu comecei em 2021, que foi essa tal página de Instagram, que depois, derivado ao problema que sucedeu nessa altura, acabei por ficar num período mais em baixo. Parei a página. A ideia seria recomeçá-la e remodelá-la um bocadinho, agora de uma forma ainda mais positiva do que aquilo que já era, continuar a dar conselhos às pessoas, mesmo a nível de problemas de saúde e viagens. É isso. A enfermeira Mónica em viagem, estou já a dar um spoiler. Exatamente. Para nós percebermos que, quando tu vais a um sítio, que cuidados é que tu tens? Eu, se calhar, gostava de ouvir um Reels ou um vídeo ou que fizesses uma live a falar sobre isso. Então, olha, os cuidados que eu tenho normalmente passam muito pela alimentação. Mas isso tanto é em Portugal como fora de Portugal. Água. Tentar, quando são países, por exemplo, vou para a África, não vou beber água da torneira. Certo, pois, sim. E alimentos, por exemplo, alimentos crus.
é algo que eu não posso comer tanto cá como em qualquer outra parte do planeta. Portanto, tenho sempre atenção a isso, a que tipo de alimentação eu vou fazer. Acho que existe muito aquela coisa que depois faz parte da cultura. Eu quero experimentar aquilo porque faz parte da cultura. Eu já tenho atenção a isso, ok. Se calhar o que eu quero conhecer da cultura, se calhar a parte gastronómica fica um bocadinho de lado, mas não é isso que me deixa triste, porque existe mil e outras coisas para conhecer de um país. Mas passa muito para a alimentação, porque tudo o que seja cru pode estar contaminado e isso depois pode-me causar aqui, e nós não queremos que isso aconteça. Sim, e uma curiosidade, tu normalmente percebes se as cidades ou países que tu visitas têm vamos dizer, um hospital ou um suporte de saúde que seja forte, que tu... Sim, isso é uma das pesquisas que eu faço logo, é perceber se naquele país tem pessoas transplantadas, seja do que tipo for. Para mim não precisa que seja intestino, basta certo. ser, porque o facto de saber que fazem transplantes, isso já significa que sabem lidar com a situação. Pronto, um imunodeprimido, por assim dizer. Pessoas imunodeprimidas têm que ter este tipo de cuidados. É só um safety Exato, place na tipo, tua cabeça. Para não gerar ansiedade, caso Exato. aconteça alguma coisa, sei que tenho ali um hospital. Muito bem, e agora queria-te dizer uma coisa. Querida Mónica, se tu soubesses por tudo aquilo que ias passar, acredita que ias ficar orgulhosa. E também te queria dizer que quando te sentires cansada, nós estamos cá para te buscar. Portanto, há uns tempos a Mónica publicou algo no Instagram a falar um bocadinho desta Mónica, esta Mónica pequenina, não é? E como é que nós podíamos cuidar da Mónica hoje em dia. E eu queria te dizer que estás no caminho certo e que às vezes nós podemos também deitar esses demónios e essas coisas más que nos estão a passar para fora e que os amigos também possam perceber mais, porque não precisam de ir sozinhos para o fundo do poço, só estar, porque podem estar a existir com os amigos à volta, não é preciso que se isolem. E gostava de te dizer que tens de continuar a apostar em ti. Esta é a primeira. Estávamos aqui a falar de estudos, mas e que eu tinha todo o gosto e tenho todo o gosto em continuar a falar sobre isso e acompanhar-te e que possas também, quiçá, estudar aqui na nossa universidade, como a Mónica fez o trabalho de casa e, portanto, percebeu que temos imensos cursos, Sim. não só na nossa faculdade, que está mais ligada a esta parte de ciências empresariais e economia, mas temos toda uma parte de psicologia, de desporto, de outras coisas. Temos várias faculdades e institutos aqui na nossa universidade e, portanto, não sei quantos cursos, não é? Estava a dizer que até Direito e Arquitetura, aliás, são cursos muito fortes, Marketing e afins. E, portanto, temos Gabinete da Felicidade, só para que saibas. Por isso há uma série de coisas que se podem trabalhar para além. A Mónica disse, tive dificuldade em matemática, pois foi tirar enfermagem. Portanto, já ultrapassou aqui um limite. E a enfermagem, tal como o turismo, tem muitas outras vertentes. Sim. Portanto, quiçá um dia eu te veja também a dar apoio a outras pessoas de uma maneira diferente, a começar no Instagram. Essa é uma das ideias, é tentar fazer autoajuda, mesmo de pessoa para pessoa. É isso. E tu passaste por esse processo e sabes bem como é que... muitas vezes quais é que são os gatilhos que te levam depois... porque lá está, isto é uma transformação de dentro para fora, é uma viagem diferente, é uma viagem que tu podes levar outras pessoas, sim. Só que é uma viagem que hoje conseguimos dar não sei quantos passos, amanhã podemos dar 2 atrás, mas depois damos 4 ou 5 à frente outra vez. Não há mal nenhum nisso. Portanto, aposta, estarei cá para observar tudo isso. Vamos todos fazer aqui uma força para dar um boost na página da enfermeira Mónica, na Mónica por aí, para ver se conseguimos acompanhar. Eu também acompanho sempre dicas de médicos e afins quando vou viajar, e há consulta de viajante, inclusivamente. É quase que outro passaporte que nós temos que ter em mente, sim. É este passaporte da saúde, e a saúde começa nesta parte mental, física,
e afins. Há muita parte da saúde que nós hoje em dia desconhecemos e que eu também gostava que os alunos se debruçassem um bocadinho sobre. Turismo não é só turismo Físico. puro e físico e de ir visitar lugares, mas há lugares que curam efetivamente. Sim, e há estes pontos como o turismo médico, porque, vamos lá ver, Portugal é reconhecido a nível de medicina para muitos casos, certo? A Mónica foi para Madrid, mas há muita gente que faz esta parte das cirurgias estéticas no Brasil, porque sabemos, e mesmo da parte da ortodontia, portanto, medicina dentária, que vão para o Brasil em busca disso e que depois, na verdade, a recuperação por vezes é um mês ou mais. Por isso, há não sei quantas coisas que se podem explorar e que são temas que muitas vezes não são abordados desta forma. É abordado, sim, turismo de saúde e bem-estar, numa perspectiva mais de relaxar e de pequenas... Pronto, coisas como antigamente falávamos muito dos sanatórios e... Sim. Bom, hoje em dia já não se passa assim, mas continuamos a perpetuar a parte do termalismo e do spa, não é? E o relaxar no sítio, desconectar, desligar. E por isso... também é importante. Também é importante, mas eu gostava que pudéssemos ouvir mais pessoas a falar sobre ok, isto não me limita. Sim. Eu vou para outros países e vou com este intuito e conheço outras culturas e, portanto, vamos e isso seguir... ainda me dá mais força para continuar. Exatamente. E constróis assim o teu passaporte da tal dita pessoa normal. Sim. Que não tem nada desse Exato. rótulo. Essa é só uma limitação que tu Hoje tens, em dia, desculpa. quem é que não tem um problema de saúde? Houve. Isso é uma limitação que tu, com certeza, vais retirá-la e vais deitá-la no lixo logo que terminar. Logo que a luz se apagar, a Mónica saiu outra. Portanto, agora é aquela parte de quero agradecer-te. Muito obrigada por teres vindo em primeira mão dar este testemunho. É a primeira vez que falamos do elefante na sala. Mesmo quando éramos mais novas, nunca tivemos esta conversa, porque lá está, para mim tu eras normal, como disseste, para mim eras a minha colega Mónica, portanto não me sabia que tu passavas por mal, tentava ajudar nisso, mas também nunca quis fazer muitas perguntas para que a Mónica não se sinta que eu agora estou aqui a fazer. Portanto, nunca falámos muito sobre isso, até que crescemos. Exato. E começámos a falar de algumas coisas e que eu disse, bom, existe um podcast ligado ao turismo, isto é uma forma de viajar e, portanto, eu gostava que desses o testemunho e fomos tentando conjugar as coisas até que este dia aconteceu. Sim, e que este dia aconteça, que não seja só este dia, que sejam mais dias e que possamos ver também a dar o testemunho e a ajudar outros, se assim for a tua vontade, mas ser feliz, porque é para isso que também cá estás e que continuas. Já viste? Sim. Tu já fizeste muitas viagens, digo. Já. Contra todos estou aqui. Exatamente. Porque portanto, não é por acaso. Não. Isso. Acho que a tua missão, ou aquele do Ikigai, o propósito, o nosso why, não é? Os meus alunos já sabem, Simon Sinek, why, o porquê, o nosso propósito. Portanto... eu acredito muito que o meu tem a ver com a ajuda ao próximo, mas algo ainda mais concreto que eu ainda não cheguei, mas acredito que irei chegar a meio lá. da viagem. Exato. Está bem? Muito obrigada. Obrigada eu por me ouvires. Obrigada a nós todos, esta comunidade, que as pessoas se possam inspirar também, que não tenham medo de falar e que a Mónica também está cá para alguém que nos esteja a ouvir, que também possa ter alguma questão ou que simplesmente queira ouvir mais coisas sobre isso e perceber que turismo dá para muitas áreas. Somos multidisciplinares, Sim. portanto, Verdade. as viagens estão no nosso ADN, mas o resto vem completar aquela que é a nossa viagem também em turismo. Portanto, obrigada a ti, obrigada aos lá de casa, obrigada a todos, na verdade, os que nos estão a ouvir e, principalmente, aqui no estúdio, ao Dr. Paulo, que está na Regi, aos alunos da Consul,
que hoje não estão, mas estão a dar apoio também aqui ao nosso podcast, e todo o departamento de marketing da nossa faculdade, e por isso foi um gosto receber-te e receber-vos, não é? Porque estamos aqui as duas, mas estamos rodeadas de muita gente, e por isso encontramos-nos no próximo destino, e eu desejo-vos as maiores viagens pelo mundo. Muito obrigada. E que, já sabem, o spoiler final é que têm que seguir a nossa enfermeira Mónica e perceber quais é que são os próximos destinos que estão na mala. Por isso não percam. Nós não podemos perder, e vocês também não. E o próximo está muito aí. O próximo spoiler, Muito podemos dizer? Podemos. É amanhã. Amanhã. Para onde é que vais? Vai para a Turquia. Portanto, stay tuned, porque vamos ver alguns Insta Stories e Reels, espero eu. Muito obrigada.